Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar a relatividade restrita de Einstein, ou em outras palavras, a relatividade especial de Einstein. Muito bem, então, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos considerando, nós obtivemos a lei de composição, de velocidades, a lei de composição de velocidades, considerando os observadores inerciais do tipo inerciais, O1, O2 e O3. Então, essa lei de composição nós escrevemos durante a aula anterior, demonstramos detalhadamente a velocidade de 1 em relação a 3, é igual à velocidade de 1 em relação a 2 mais a velocidade de 2 em relação a 3 dividido por 1 mais a velocidade de 1 em relação a 2 dividido por c multiplicado pela velocidade de 2 em relação a 3 dividido por c, onde c é a velocidade, c é igual ao módulo, ou seja, trata-se da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em vácuo do tipo clássico. Então, nós mostramos essa lei de composição de velocidades, considerando os observadores inerciais O1, O2 ou 3, em regime relativístico, especialmente no regime da relatividade restrita ou especial de Einstein. Vamos considerar agora o caso particular. Vamos tentar aqui. Vamos considerar o regime não relativístico. O regime não relativístico ou de relatividade de Galileu. Nesse caso, as velocidades de propagação, as velocidades das entidades, se referindo aqui à velocidade de observadores ou mesmo a velocidade de estruturas materiais dotadas de massa ou mesmo de carga elétrica ou de outras propriedades, sempre que a estrutura é dotada de massa, então, no contexto da teoria da relatividade especial ou restrita de Einstein, a massa, nós vamos discutir inclusive em mais detalhes ao longo das próximas aulas, há um limite de velocidade para estruturas dotadas de massa. Então, devido a um processo inercial que se apresenta de forma muito especial aqui no contexto da relatividade especial, no contexto da relatividade restrita de Einstein. Então, nesse caso, as velocidades das entidades não podem ultrapassar ou não podem se igualar, por assim dizer, igualarem-se à velocidade da propagação de uma onda eletromagnética em um meio do tipo vácuo clássico. Então, aqui nós vamos considerar o regime de relatividade de Galileu, o regime não relativístico, o regime em que as velocidades dos observadores e das estruturas dotadas de massa são velocidades muito menores em relação à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, nós vamos considerar aqui que a velocidade de 1,2, a velocidade subíndice 1,2 é muito menor do que c, muito menor
c, certo? E nesse caso, nós podemos reescrever velocidade 1, 2 dividido por c como muito menor do que 1. Muito menor do que o número 1. Muito bem. Também, nós vamos considerar que a velocidade 2, 3 é muito menor do que c, do mesmo modo. Por consequência, a velocidade 2, 3 dividido por c certamente é muito menor do que 1. Muito bem. Em que implica isto, não é? Este regime não relativístico, ou seja, esse regime que é compatível com a relatividade de Galileu, regime no qual as velocidades das entidades são muito menores em comparação à velocidade de propagação de onda eletromagnética no vácuo, em vácuo ou no vácuo. Então isso implica que a velocidade 1, 2 dividido por c multiplicado pela velocidade 2, 3 dividido por c é muito menor do que 1. Uma vez que, de acordo com a análise real, de acordo com as matemáticas, não é, os formalismos matemáticos estudados durante o nosso primeiro e segundo grau, se nós temos um número menor do que 1 e um outro número menor do que 1, menor do que 1 e maior do que 0, menor do que 1 e maior do que 0, ocorre que a multiplicação de dois números que estão entre 0 e 1, a tendência é que o resultado da multiplicação seja menor do que o primeiro o primeiro número e o segundo número. Então, esta multiplicação é menor do que este termo e é menor do que este termo, analisando individualmente, de modo que tornar-se-á ainda muito mais distante do número 1, se aproximando cada vez mais de 0. Muito bem. Então, nesse caso, nós podemos afirmar aqui, em boa aproximação, nós temos que 1 mais V12 dividido por C multiplicado por V23 dividido por C, 1 mais esse termo, sendo que esse termo é muito menor do que 1, inclusive menor do que este termo e menor do que este termo, comparando individualmente. Então, esse termo é aproximadamente, em boa aproximação, aproximadamente 1. Então, fazendo essa análise, a lei de composição de velocidades, né? lei de composição de velocidades em regime não relativístico ou em regime compatível com a relatividade de Galileu, nós temos a seguinte expressão: V13 é aproximadamente, não é igual a V12 mais V23. Uma vez que esse termo é aproximadamente 1, então todo número dividido por 1 é o próprio número. Então essa lei de composição, ela é estudada durante o nosso segundo grau, fazendo uso da relatividade de Galileu. Não é? Muito bem. Agora, uma vez obtida essa expressão, qual o motivo de obter essa expressão? É exatamente verificar se esta expressão, essa lei de composição de velocidades relativas aos observadores inerciais O1, O2 e O3, se esta expressão obtida e construída sob os dois postulados, não é? Com base e sob a influência e a determinação dos dois postulados da relatividade especial de Einstein, se esta expressão
dita relativística, ou seja, obtida no âmbito em que as entidades dotadas de massa ou mesmo os referenciais estão viajando, estão transladando com velocidades próximas, por assim dizer, próximas, sempre menores, sempre menores, mas de todo modo próximas em relação à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, nesse caso relativístico, como verificar, que é exatamente o nosso papel, constatar se há uma relação, algum tipo de relação, se a partir desta expressão relativística nós podemos ou conseguimos ou temos êxito em obter as similares expressões no âmbito da relatividade de Galileu, e nós percebemos que sim, que é possível, certamente. E então nós obtivemos o resultado aqui no contexto da relatividade de Galileu a partir do resultado construído no contexto da relatividade restrita ou especial de Einstein. Isso é importante, isso dá ainda uma consistência matemática e conceitual teórica para esta expressão, pois ela não apenas trata do regime relativístico, né, de situações em que as velocidades estão próximas da velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, bem como ela pode ser utilizada para velocidades muito menores em relação à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Ela pode ser aplicada para qualquer velocidade, obedecendo, obviamente, os parâmetros, os postulados básicos da relatividade especial. E ganha um status de consistência teórica, conceitual, matemática tão especial, de modo que consegue, inclusive, reproduzir a expressão de lei de composição de velocidades obtida no contexto da relatividade de Galileu. Isso é realmente muito importante do ponto de vista tanto matemático, analítico, quanto conceitual teórico. Vamos agora tentar fazer a seguinte... Vamos encerrar a aula neste ponto e nós retomaremos, ainda tratando sobre lei de composição de velocidade, verificando um caso particular muito significativo para o entendimento da teoria. Muito obrigado a todos.